boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio incrível da primeira temporada do nosso programa Você Bem Melhor. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e vai ser uma grande emoção receber você aqui nesse nosso espaço de acolhimento e escuta. O que parece ser um consultório agora se torna um grande palco de superação e inspiração. Histórias reais que vão nos ensinar e muito. Então eu convido você agora para compartilhar com o nosso programa Você Bem Melhor o que todos precisam saber. Compartilhar todas essas histórias com quem você ama. E se você quer saber como fazer isso, então vamos juntos aqui no nosso Plasma que eu vou te mostrar todos os contatos do programa. Salva aí! O nosso WhatsApp é o 12 99707 4730 ou manda pra gente a sua pergunta, a sua história de superação, aquela busca que você demorou a beça para chegar ao diagnóstico. Lembrando que quando você mandar a sua mensagem, a primeira coisa que você tem que fazer é botar a hashtag Você Bem Melhor. E daqui a pouquinho nós vamos também ler algumas mensagens de tudo que a gente vem recebendo, né? De elogios, de histórias de pacientes, para você saber o quanto nós, graças a Deus, estamos chegando até a sua casa. Então pega o celular, manda pra gente agora. E se você também não está nos seguindo na rede social, é só colocar lá, @dr.rodrigogurgel no Instagram e o @TVAparecida. No nosso Instagram, deixa o seu like lá e um comentário lá no post que nós acabamos de colocar. Diz pra gente de qual cidade você é e já aproveita para compartilhar essa postagem da história de hoje para quem você quer ver bem melhor. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre os sintomas que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem ser um sinal de alerta muito importante. Já teve alguma vez a dificuldade de enxergar ou uma claridade excessiva que incomoda a sua vista mais do que o normal? E um incômodo estranho ao tocar a sobrancelha? Isso pode parecer até algo muito simples, mas pode se esconder por trás dele algo muito pior do que a gente pode imaginar. Você já reparou alguma vez ou achou que fosse coisa da sua cabeça? Os olhos inchados ou um mais saltado para fora do que o outro? Ou então um inchaço localizado em um ponto específico da cabeça, só naquele ponto. Eu sei que esses sinais podem parecer bem desconexos, mas hoje a gente vai mostrar que eles contam uma história muito importante e até urgente. Se você se identificou com algum desses sintomas ou conhece alguém que está passando por isso, fica aqui com a gente, porque o nosso episódio vai te ajudar a entender o que está acontecendo e até mesmo agir a tempo caso seja o seu problema. E para contar a história de hoje em forma de superação, eu quero chamar alguém que viveu todos esses sintomas de uma vez só. Mas a sua história, que era para ser de dor, se transformou em força. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios a Cláudia Bueno. Cláudia, seja muito bem-vinda, pode chegar mais pertinho. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigado por você estar vindo aqui dividir com a gente essa história de superação, essa história de vida, essa lição, porque as pessoas às vezes se colocam numa casquinha de ovo, ali numa caixinha, poxa, eu não quero dividir, eu tenho vergonha, mas quem divide, na verdade, multiplica. Obrigado, tá? Por você estar aqui confiando na gente. Eu que agradeço. Vamos sentar ali, Cláudia, pra gente conversar mais um pouquinho. O sofazinho é seu, fique à vontade. Vamos lá. Cláudia, vamos começar do começo, né? Me diz, quais foram os primeiros sintomas, quando você percebeu que tinha algo estranho acontecendo com você? Como é que tudo começou? Eu estava trabalhando, sou educadora infantil, então meus olhos é ferramenta do meu trabalho. Sim. E eu comecei a sentir uma perda visual grande e, como o senhor havia falado no início, sensibilidade à claridade. Eram os dois olhos. Apenas um. Qual era? O olho direito. O direito, você começou a perceber. E como é que era essa perda visual? Você ficou tudo escuro, de vez em quando ficava e voltava? Você via uma nuvem? Como é que era essa perda? Só pra gente entender. Eu via nevoado mesmo, uma espécie de névoa. Sim. Mesmo. Dificuldade na leitura, tanto de perto quanto de longe. E foi um momento que me deixou intrigada, porque era apenas em um dos olhos. E era fixo, isso oscilava? Às vezes melhorava?
Não, Ficava era direto. fixo. Tá. Era contínuo e eu nunca gostei de usar óculos. Foi a hora que a necessidade realmente apertou e eu passei a usar os óculos. Sim, mas com você orientação médica. Sim, antes você já era recomendada. Você tinha, mas não usava, ou você não precisava usar e aí depois que isso tudo aconteceu, você procurou um profissional para fazer o exame de vista? Não, eu sempre precisei usar os óculos, mas eu não gostava. E aí usava apenas para leitura ou para mexer no computador, no momento de trabalho. Mas em determinado momento, principalmente, eu sentia a necessidade contínua de estar com ele. E quanto tempo durou isso? Isso durou até eu começar a aprofundar a investigação, em torno de uns 4 a 6 meses para eu buscar. 4 meses com essas alteração visual e não procurou? Não. Em nenhum momento te desesperou isso? Porque são 4 meses. Sim. Mas e aí? Então por que não procurou? Talvez por comodismo, talvez pela correria do dia a dia. Certo. E aí foi quando eu me vi com a necessidade de usar realmente os óculos, que eu voltei a procurar realmente um médico oftalmologista, né? Sim. Que cuida dos olhos, para até ver se o óculos que eu tinha na minha casa era o adequado. Você já tinha mudado o grau, alguma coisa específica que pudesse consertar isso. Exatamente. E aí, paralelo, né, juntamente com esse sintoma da perda visual, nesse período de 4 a 6 meses, como eu mencionei, isso foi se agravando. Eu notei que, com o decorrer do tempo, piorava. E como é que era essa piora? Cada vez mais eu via como se uma neblina se aumentasse. Como se a gente estivesse numa pista e aquela névoa ia piorando. Exatamente. E não doía isso? Não doía o olho, Aham. mas eu tinha dores de cabeças pontuais. Isso, qual ponto que você tinha dor? Nessa região, na região do olho que você no tinha qual o problema. eu tinha o problema. E paralelo a isso, eu também comecei... Por isso que é muito importante o se tocar. Nós, mulheres, temos esse hábito, eu acredito, um pouco mais. Corpo. É verdade. E é verdade. Tirar a sobrancelha, eu notei também que o meu olho, esse olho direito, no caso, ele estava mais saltado à frente do que o outro. Dor na sobrancelha? Sim, sensibilidade. Parecia que dava choque. Tá. Uma sensação de choque. E você começou a perceber o inchaço disso? O inchaço, que o olho foi saltado para frente. Sim. Era não muito perceptível às outras pessoas. Mas como você se conhece, e a gente retorna isso é importante. ao que você falou, conhecer o seu corpo, se enxergar, que tantas pessoas às vezes se olham no espelho e não se enxergam. Exato, por isso que é muito importante. E também, juntamente com tudo isso, eu notei que do lado do rosto, aqui bem ao lado do olho, ele estava mais saltado. E eu fazia, nesse meio tempo, eu colocava a mão assim no rosto e conseguia medir, pelo toque da minha mão, o tamanho do inchaço. Mas que ia aumentando aos pouquinhos. Isso foi depois de você ter começado a usar o óculos, procurado antes? Tudo isso nesse decorrer desse período de 4 a 6 meses. Tudo, quando eu cheguei a ir ao oftalmologista, eu já cheguei com esse quadro todo que eu estou mencionando ao senhor. Então, assim, ou você demorou realmente bastante, que eu julgo que sim, né, pelo tempo, é muito tempo, ou a coisa desenvolveu também muito rápido, né? A questão pior é que quando eu cheguei ao oftalmologista, anteriormente eu tinha ido a um neurologista pela queixa inicial da dor de cabeça. Sim. Que tudo começou com a dor de cabeça. Eu não tinha ainda a perda visual.
E foi passado medicamentos normais. Não pediram exame, Não, nada para não, para avaliar o que estava acontecendo com você? Não, foi só medicamentoso. E você lembra qual foi esse diagnóstico? Enxaqueca. Enxaqueca, tá. Tá famoso enxaqueca, né? A gente tá bem famoso enxaqueca aqui. A gente recebe muita gente com dor de cabeça que tem com esse diagnóstico, enxaqueca. Qual foi o exame que pediu? Nenhum. E o que você estava sentindo? Muita dor de cabeça que aumentava, enxaqueca. Então, assim, comecemos a pensar se quando existe uma dor de cabeça muito excessiva, essa questão da enxaqueca é algo que a gente tem que começar a colocar o pé atrás e começar realmente a investigar. Porque nada pode piorar, ainda mais de um lado só. Não estou dizendo que está errado o diagnóstico, mas eu acho que nós merecemos esse aprofundamento, como a Cláudia merecia também. Então, você passou pelo oftalmo, ele... Foi quando tudo começou a melhorar. Uhum. Ele me olhou com olhos mais atentos e foi quando me foi solicitado um exame de imagem. Sim. Que foi uma ressonância do crânio. Só que, infelizmente, eu passei por um erro médico. Não pelo médico, mas pelo exame que você fez. Que eu fiz. Ponto bem crítico. Vamos segurar no erro do exame. Estamos de volta com Você Bem Melhor. Se você quer participar do nosso programa, tem uma história que demorou bastante para chegar no diagnóstico, que você peregrinou bastante, mas que hoje tem um final feliz, ou que então você já está no caminho da cura, manda para a gente. No código de área 12997074730. Aqui a gente conta a sua história. E se você também é profissional da saúde ou tratou alguém que chegou até você e que está melhor, manda também essa história. A gente quer que você venha aqui mostrar isso pra gente junto com o seu paciente, mostrar o quanto você é capaz, o quanto você consegue acolher e fazer as pessoas ficarem bem melhor. Se não quiser mandar pelo WhatsApp, pode mandar pra gente também pelo Instagram, direto pro meu Instagram, @dr.rodrigogurgel ou pelo @.tvaparicida. Nós acabamos de colocar lá um post no Instagram, dá uma chegadinha lá, dá uma olhada, curte, coloca quais são as suas dúvidas, conta a sua história pra gente, compartilha e compartilha também esse post da história de hoje com quem você quer ver bem melhor. E antes de voltar à nossa conversa e descobrirmos juntos qual é o diagnóstico da Cláudia, vamos ver um resuminho da história da convidada. Acompanha comigo. Como educadora infantil, Cláudia praticava muito a leitura. Porém, certo dia, percebeu muita sensibilidade em sua visão, uma perda visual em seu olho direito. Ela sentia dores de cabeça e, quando começou a perceber, seu olho estava saltando para frente. Após uns 4 ou 6 meses, foi atrás de um neurologista, sendo diagnosticada apenas com enxaqueca. Buscou um oftalmologista, pois via necessidade de voltar a usar seus óculos. O médico pediu uma ressonância do crânio, mas infelizmente, Cláudia foi vítima de um erro médico. E para a gente falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico da Cláudia, descobrir o que estava acontecendo com ela, nós recebemos hoje aqui o Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião. Dr. Vanderlei, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, vim aqui abrilhantar o nosso programa, né? Mostrar para todo mundo aí seu conhecimento, sua competência e abrir os nossos olhos para o probleminha da Cláudia. Fica à vontade, onde a gente encontra o senhor? Pode ficar à vontade. Eu moro em São Paulo, Paulo, capital. Meu consultório fica no próprio Shopping Morumbi. Certo. Tá? Lá no centro profissional do Shopping Morumbi. Perfeito. E trabalhando basicamente em 2 hospitais lá de São Paulo. Ou mais tem uma na Rede Dó. Perfeito. A gente vai deixar para vocês aí o contato do Dr. Vanderlei, se vocês quiserem procurar ele. Fiquem à vontade, tá? Dr. Vanderlei, por gentileza, ali pertinho da Cláudia. Vamos lá. Então agora nós vamos revelar, primeiro, antes de continuar a nossa conversa nesse ponto crucial, né, Cláudia? Nós vamos revelar para você de casa qual era o diagnóstico da Cláudia. Pode colocar na tela. Tumor cerebral. E aí, Cláudia, vamos lá. Você parou no momento em que você disse que teve um diagnóstico errado. Então, o tumor cerebral não apareceu. Não.
eu fiz essa ressonância solicitado pelo oftalmologista, que visualizou esse olho mais saltado, essa parte mais inchada da minha face. Sim. E o laudo não diagnosticou o tumor, porém na imagem existia. E eu voltei inicialmente naquele primeiro neurologista com o exame e não foi me avisado que eu tinha esse tumor e continuei sendo tratada como enxaqueca, que foi o primeiro diagnóstico. Ok. E daí pra frente? Daí pra frente, aí eu continuando perdendo a visão, continuando com as dores, as medicações não surtindo efeito, eu voltei ao oftalmologista que tinha feito a solicitação do exame e ele atentamente identificou na imagem o tumor e foi quando ele me posicionou o que realmente eu tinha. E aí foi quando tudo começou a ser tratado de forma correta. Ok, nós vamos já falar. Mestre, fala pra gente o que é um tumor cerebral, o tumor da Cláudia. Tá, então vamos lá. A história dela é típica de um paciente adulto que teve uma dor de cabeça que chamou a atenção. Sim. Nunca tinha dores de cabeça, não preocupava, mas numa fase adulta você tem que dar importância ao que o paciente fala. Tá? E, eventualmente, tirar toda uma história, examinar o paciente, botar a mão no paciente. O exame complementar é aquilo que você tirou de história, é aquilo que você examinou. Então, você direciona isso. Tá? Ela falou uma coisa que é bem típica, é só de um lado. E estava, a gente usa a palavra, estava inchado também desse lado e com alteração de campo visual, a visão, o campo da visão. Estava piorando no decorrer do tempo. Então, alguma coisa estava evoluindo, alguma coisa estava crescendo. E aí o profissional, neurologista, oftalmologista, nós, neurocirurgia, a gente tem que dar importância a essa história. Então, eu vendo vocês conversarem, eu já estava fazendo o diagnóstico. Por coincidência, essa semana eu vi 3 casos semelhantes ao dela. Era o 4º caso. Tá? Porque mais comum do que a gente imagina. Não né, é comum, é que a população que chega para mim já chega direcionada. Né? Sim, tá? sim. Então pode ter sintomas, como pode não ter sintomas. Tá. O que ela está, eu olhando para ela, o olho direito é mais saltado, a pálpebra é mais aberta, a movimentação do olho dela, do olho direito, ele é menor. O lado que a gente chama temporal, dá licença, Cláudia, isso aqui é um pouquinho mais elevado do que o outro lado. Sim. Então, o que alguma coisa estava crescendo dentro do crânio. Então, eu vou só corrigir, não é um tumor cerebral. Cérebro, tá? É essa estrutura. Eu tenho as membranas que envolvem o cérebro e tenho o osso. Então, o aspecto dela, por ser mulher, adulta e alguma coisa crescendo de um lado só, a gente tem que pensar que alguma coisa está empurrando esse olho, algum efeito que a gente chama de massa, que é geralmente um tumor. Tá? Só aí é para tirar minha dúvida, por não ser da especialidade, a história da Cláudia ser algo novo para mim. Em que momento pensa-se que é só uma enxaqueca? Aí é que está. Todo mundo, paciente também pensa que é enxaqueca, mas quando é uma dor de cabeça diferente do que ele tinha ou ela tinha, está chamando atenção, remédios simples não estão ajudando, tem que procurar um profissional, o profissional tem que tirar a história, o profissional tem que botar a mão no paciente e avaliar. Ela já falava que o campo visual dela do lado direito já estava alterado, que isso estava saltado. Se eu olhasse, posso interromper um pouquinho aqui? Pode, fica à vontade. Cláudia, tira os óculos um pouquinho. Se eu fizer isso aqui com ela, eu vejo que tem uma diferença na protusão. O olho da direita é mais saltado do que o esquerdo. A pálpebra é menor do que desse lado. Então, alguma coisa está crescendo, está empurrando, está dando compressão. De onde? Nervo. Nervo da visão, nervo óptico. Aí outra coisa, o osso aqui, ele está sendo invadido pela lesão. Tanto que ela punha a mão... Ela viu que tinha um inchaço, mas não é inchaço.
com quase certeza, não vi exame, estou pego de surpresa aqui agora também, deve ser o que nós chamamos meningioma cerebral. Ok. Tá? Mas não é no cérebro. Meningioma é uma lesão de aspecto benigno, de crescimento indolente. O que é indolente? Lento. Tá? Aquele crescimento que a gente chama de aritmético, vai crescendo lentamente no decorrer dos anos, até que causa uma compressão e que vem a dar esses sintomas nela. Perfeito. Chamou a atenção da Cláudia. Olhando para a Cláudia. Tá? E aí você parte para exames complementares. Raio-X não vai adiantar. Ajuda, mas às vezes nem sempre. Tomografia e ressonância magnética são os exames fundamentais. Como é que ficou? Você parou de trabalhar, enquanto isso você estava fazendo o tratamento. O que os médicos resolveram fazer depois da descoberta? Sim, eu tive realmente que parar de trabalhar em função das dores. Aí foi ajustado as medicações, eram medicações que me causavam alguns efeitos colaterais, digamos assim, da sonolência, era até ajustar tudo e colocar a vida em ordem. Como eu trabalhava com crianças, o abaixar, o levantar, eu sentia uma pressão muito grande. Então, graças a Deus, eu pude me cuidar. Foi, infelizmente, a parte triste que foi no estouro da pandemia, quando eu descobri o diagnóstico. Então, eu tive que aguardar a minha cirurgia. Eu fiquei 2 anos aguardando por ela. Porém, foi feita a cirurgia no HC São Paulo, uma cirurgia de 14 horas. Uau. No qual eu falo que quando a gente está em boas mãos e estruturada emocionalmente, tudo isso modifica muito, porque da forma que vocês estão me vendo hoje, eu entrei no centro cirúrgico e saí acordada da forma que vocês estão me vendo. Perfeito. Apenas com o dreno, que é uma coisa, obviamente, natural de um procedimento tão grande. E eu falo realmente que tem que ter esse alerta, se toque, se entenda, busque, porque temos sim bons médicos e tudo tem solução. E agora nós vamos continuar sabendo um pouquinho mais da história da Cláudia, Dr. Vanderlei. E vamos começar perguntando para ele aqui, Dr. Vanderlei. Esse é o processo? Medicamento, e depois a cirurgia? Primeiro, fazer o diagnóstico bem feito. Perfeito. Tá? Fazendo o diagnóstico, tendo exames complementares, que planejamento vai ser feito? Qual o tamanho do tumor? Qual a localização do tumor? Que estruturas que ele acomete? No caso dela, vocês têm aqui o modelo, ele alguma coisa estava empurrando o que nós chamamos de globo ocular. Perfeito. Tá? Porque eu tenho a órbita é onde fica o olho. O globo ocular fica aqui dentro. Então, alguma coisa de fora estava comprimindo, estava crescendo, por isso que esse inchaço dela, e alguma coisa estava comprimindo o nervo óptico, o nervo da visão desse olho. Então, algo estava acontecendo em toda essa região. Sim, deixa eu só virar um pouquinho aqui para o pessoal ver melhor. Então, o que você precisa ter a noção? É um exame de tomografia, um exame de ressonância e tem um planejamento cirúrgico. Perfeito. Geralmente, o planejamento cirúrgico é o que nós chamamos de craniotomia. Abrir o crânio e aprofundando em camadas, eventualmente com o uso de tecnologia que nós chamamos neuronavegador, você delimitando a parte anterior do tumor, a parte posterior, a parte do meio, a parte lateral e com toda a paciência ressecando ou retirando esse tumor para fazer o quê? Descomprimir o olho, descomprimir o nervo, tá? Que a gente chama nervo óptico, para o paciente voltar a, se possível, conseguir uma visão ou melhorar a visão. Ninguém garante isso, porque o tempo foi grande de compressão do nervo óptico. Foi um tempo de compressão do nervo que ia levar, que foi prejudicado pelo aperto desse tumor. Então, nenhum médico poderia garantir que ela fosse ganhar essa visão, mas pelo menos estancar aquela lesão. Eu só quero corrigir uma coisa com vocês, a preocupação que ela teve. Tumor cerebral. Tá? A gente usa um termo tumor cerebral e não câncer cerebral.
Porque existem várias Eu ia doenças. perguntar isso agora. Qual é a diferença do tumor, do câncer? Nesse caso? No cérebro nós temos lesões mais sérias que tornam-se mais malignas, mas o dela especificamente é benigno. O problema é a localização e é a compressão e a crescimento que nós chamamos indolente, aquele crescimento devagarzinho. Sim. Que foi levando uma compressão e às vezes ela não percebia de imediato. Ela só foi perceber quando realmente aquilo que é um dos nossos sentidos mais importantes, que é a visão, foi prejudicada. Tá? Aí o olho estava saltando, que nós damos o nome de proptose, que é o olho sair. Só de um lado, o médico tem que pensar em tumor cerebral, Sim. tumor nessa região. Porque tem uma coisa que o clínico pensa, se os dois olhos saltam, existe uma doença chamada hipertiroidismo, que às vezes os olhos ficam mais para frente. Então, essa é a noção. Então, você, a partir do momento que faz o diagnóstico, vai realizar todo um planejamento. É um tumor benigno, então tem que ter toda a estrutura, cirurgião, auxiliar, patologista na sala, para se tirar uma amostra e já dá para um patologista avaliar, isso é 100% benigno, vamos continuar na cirurgia, tirar o máximo que for possível, sem prejudicar o paciente. Existe um princípio médico, prime non nocere, primeiro não machucar. É isso que a gente faz. Mas você tem que ter toda uma monitorização, controlar o nervo óptico, ter o conhecimento da anatomia, ter a tecnologia que te ajuda para o quê? Você não prejudicar o paciente e, eventualmente, tirar essa lesão o máximo que pode e dar sempre orientação para o paciente. Pode voltar? Pode. Sim. Tá? Esse tumor dela é um tumor benigno. Ele é mais comum nos homens. Mais comum nos homens. Mas as mulheres, ele tem uma característica. Esse é um tumor que ele tem receptor de um dos hormônios que a mulher tem, que chama-se progesterona. Então, não existe um remédio que você vai dar para o paciente que vai bloquear essas células, que não vai fazer esse tumor crescer. Não, você tem que acompanhar o paciente no decorrer agora da vida. Sequelas. Você teve alguma sequela depois disso? Como é que ficou? Como é que ficaram as suas sequelas depois de tudo isso que aconteceu? Bom, pós-cirurgia, como o doutor bem falou, foi retirado parte dele, não foi retirado total. Então, eu ainda vou continuar um tratamento contínuo. Parte dele ficou também atrás. Eu tenho um tumor orbitário, porque ele está agarrado ao nervo óptico. E, por enquanto, a indicação é só acompanhamento em consultório, como a gente fala, ambulatorial. A perda visual. Hoje eu já não enxergo mais do olho direito, eu vejo uma parede branca. Vamos se dizer que a névoa se intensificou, que eu não enxergo mais nada à minha frente desse olho. Sim. Posso complementar só uma pequena coisa? Então, o tumor, quando ele cresce, todo nervo, tá? Todo nervo, ele tem uma irrigação, tem um vaso que vai junto. Ele que é cirurgião vascular sabe disso. Sim. Que chama vasa nervorum, vaso do nervo. Então, talvez isso que acometeu o campo visual dela, isso que sofreu lá atrás. Sim. O vaso que irrigava o nervo foi prejudicado. Às vezes não é a lesão do nervo em si, mas o acompanhamento é para que isso aí não venha a crescer, não venha a comprimir o nervo óptico e, eventualmente, se precisar, cirurgia novamente. Ok. Porque é uma lesão benigna. Perfeito. Cláudia, nós vamos te entregar uma coisa que a nossa produção separou para você. Uma simples, porém de grande estima, lembrança dos nossos produtores, da nossa casa, da nossa emissora, do nosso programa. Um livro de memórias. Aqui a gente faz uma dedicatória para você. E é um livro diferente, porque na verdade aqui está a sua história. São páginas em branco de uma história nova. São páginas em branco onde você vai fazer o que você quiser. Você vai escrever, vai botar suas reflexões, você pode colocar as suas dores, mas logo numa nova página vai ter um novo dia, vai ter uma nova foto, vai ter uma nova história. Então, assim, a história que você tem, ela já começou. E você já veio
contar ela pra gente, né? O nome do programa é Você Bem Melhor. Por isso, porque se você tem a possibilidade, a capacidade de estar aqui, mesmo que o seu problema não tenha sido totalmente curado, significa que você está bem melhor. Tá? Aceita de coração, guarda, tá? Muito obrigado. Tudo lindo, tá? Pode sentar. Obrigada. Pode falar o que você quiser. O programa é seu hoje. A história é sua. Eu quero agradecer muito por poder compartilhar. E agora eu vou falar de sentimento. Sim, sou devota de Nossa Senhora. Eu entreguei quando eu soube desse diagnóstico, minha vida nas mãos de Maria. Vocês falaram agora da família dos devotos. A família dos devotos me trouxe a minha fé, a minha fortaleza. Agradeço aos meus médicos, agradeço ao doutor que elucidou perfeitamente cada diagnóstico, cada sensação que eu tive. Agradeço, obrigada, doutor Rodrigo, pelo acolhimento, a TV Aparecida, toda a equipe. E se toquem, busquem informações, mesmo na dor, busque forças, que tudo pode melhorar. E como o doutor muito bem falou, só nós podemos transformar a nossa história. Cláudia, todas as histórias que vêm aqui, elas são histórias importantes porque são histórias de superação, mas todas têm a sua peculiaridade, como todos aqueles que sentam nos nossos consultórios. Você superou, você sentiu uma dor diferente, algo diferente. Você nos trouxe uma lição muito importante do não deixar muito tempo para você buscar quando você sente algo estranho no seu corpo. Mas quando você busca, busca com intensidade. Então, assim, você passou por problemas, você passou por dores, com certeza você passou por choro, você passou por medo, você passou por dúvidas e você teve que encarar o novo. Mas, assim, o que me chamou muita atenção na sua história, além da sua resiliência, você tomou pancada o tempo inteiro. Você envergou, mas você se manteve firme e forte. Eu não sei quem são os seus amigos, eu não sei quem são os seus familiares, mas eu acho que você tem pessoas preciosas, porque te acolheram de certa forma, sejam poucas ou muitas, mas o que me chamou mais atenção na sua história é a capacidade do perdão. Se alguém um dia disser para você que você é uma pessoa que não tem propósito, não acredita. Porque você traçou uma linha reta, que é o que a gente tem que fazer quando a gente quer qualquer coisa na nossa vida, principalmente quando é na nossa saúde, você traçou uma linha reta. E você não parou nessa viagem para contemplar nem o belo, nem o que poderia te destruir. Você recebeu um diagnóstico errado. A história foi tão envolvente e a explanação do Dr. Vanderlei foi tão preciosa que eu não me senti nem no direito, que é uma coisa que eu faço em todo o programa, para olhar para a câmera e ressaltar isso. Erraram com você. Isso poderia ter te dado até indenizações enormes. Mas o seu propósito era muito maior. Você não parou em momento algum, nem para ver aquilo que estava te dando um tapa. Então, a sua capacidade de perdão, errou, o ser humano pode errar. Eu já errei, o Dr. Vanderlei já errou em algum momento. Seja profissionalmente, erros pequenos, seja pessoalmente na nossa vida. Mas assim, errar todo mundo erra. Eu acho que você teve que entender, você se permitiu entender isso, para que você fosse em frente e chegasse ao seu foco. Então, de uma forma, sem querer ou querendo, você perdoou isso tudo que aconteceu. Então, assim, quando a gente perdoa e quando a gente está pronto, a gente escuta muitas pessoas hoje falando assim, de uma forma errada, tá? Que, perdoar é você dizer, ok, eu te perdoo, mas se afasta. Não, perdoar não é isso. Tá? Muitas pessoas falam isso para poder aparecer na mídia e dão caminhos errados, até mesmo quando o caminho é um caminho cristão. Não, perdoar não é isso. Perdoar é você saber que o erro aconteceu, é você entender, é você também se perdoar por ter sentido algum sentimento ruim naquela hora, e perdoar é acolher. Por isso que é 70 vezes 7. Acolher a pessoa, porque você pode ter perdoado, mas não se afaste, porque se você perdoa de verdade, você agrega e você ajuda na mudança, porque o perdão é para fazer um mundo melhor. Então, assim, obrigado por trazer para a gente um grande sentido do perdão.
Eu acho que a palavra da sua história é essa, você sabe perdoar. E mostrou pra gente que nem sempre as doenças vão estar 100%. Você tem sequelas, mas quando você está melhor, você olha o copo cheio. E o Dr. Vanderlei, que está aqui, graças a Deus, o nosso programa começou 31 de maio. Eu só tenho recebido profissionais que não são só bons profissionais na técnica, no conhecimento, mas são bons profissionais em ser humano. A forma, o senhor a todo momento falou que queria acolher, que a gente tem que acompanhar, que a gente tem que ter esse cuidado, que a gente tem que conduzir o paciente. E a medicina é isso. É pegar na mão e falar assim, você não está sozinho, eu estou com você. E a gente vai junto, seja qual for o fim. Só tem uma coisa que eu gosto de falar muito, e falo isso para todos, principalmente o pessoal da faculdade, mas o pessoal que está começando, o pessoal que está estudando. A tecnologia veio para nos ajudar, mas jamais temos que inverter isso. Não é um paciente chegar no consultório, vai pedindo um exame, outro segundo exame, um terceiro exame. Não. Examina o paciente, tira a história, põe a mão no paciente, sente as dores do paciente. O resto, você tem que juntar essa história toda, aí é um raciocínio médico. Esse raciocínio é 100% exato? Não, não é uma matemática. Podemos nos enganar? Podemos, todos nos enganarmos, mas você tem que procurar não errar. É isso aí. Isso é fundamental. Maravilha. Uma última coisa que eu peço. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, mas em segundo ao meu marido, que nunca soltou a minha mão. É isso. Que nunca deixou de falar, já deu certo. Não é vai dar certo. É isso aí. E eu tenho certeza que eu não vou morrer disso. Eu vou morrer com isso, porque eu quero poder ajudar muitas outras pessoas com o meu testemunho e com o meu diagnóstico, porque eu amo viver e vamos viver sim, por favor. É isso. Obrigado, obrigado. Obrigado você de casa. É isso. Vamos viver, já deu certo. O seu problema também já deu certo, já foi resolvido. E eu quero te encontrar aqui quando tudo estiver bem melhor. Chegamos ao final, um programa recheado de emoção, de conhecimento, de inspiração para você se cuidar. Esse é um espaço que a TV Aparecida dá para a gente refletir e buscar uma vida com mais saúde, mais bem-estar. Entre em contato com a gente se você se identificou. Vem fazer parte da nossa casa, do nosso estúdio, dessa história incrível. E não se esqueça, sentiu algum problema? Passa por um profissional competente, cuida da sua saúde, do seu corpo, é o seu bem maior. Semana que vem a gente está de volta com mais um Você Bem Melhor. Não larga a nossa mão. Até lá!